Oi pessoal, aqui é a Juliane Salviano. Esse é o meu primeiro vídeo e eu resolvi gravar uma série de vídeos com base nos artigos que publico no Conexão Política. E inclusive vou fazer vídeos sobre a série de história do Brasil que nós estamos publicando lá, que visa resgatar a história do Brasil. Mas eu resolvi gravar esse primeiro vídeo porque tem hora que não dá mais para ficar calado. E tem muito brasileiro que não está conseguindo enxergar o que está por trás desse momento gravíssimo que nós estamos vivendo na história do nosso país. O real problema é o vírus político, do oportunismo, da falta de caráter, da maldade, da falta de escrúpulos, da falta de empatia e de patriotismo de alguns dos nossos governantes. Nós não vimos os nossos políticos sentados em uma assembleia discutindo a questão seriamente. Vimos apenas embates onde cada qual puxava a questão para o seu lado e começava um atrito com o presidente da República para assim conquistar o holofote. Só que parece a história do coiote com o papaléguas. Tenta, tenta, tenta e no final o coiote se dá mal. Vemos também a velha política que não aceitou ser deslocada do poder, se unindo contra o Bolsonaro. A seita da terra parada, como diria o Fiuza, está novamente fechando tudo e condenando aquilo que restou do último fecha tudo ao extermínio. Estão condenando o nosso país ao colapso, condenando municípios, estados e, por fim, o país inteiro ao colapso. E condenando o nosso povo à miséria, a morrer aos poucos. Essas pessoas estão se esquecendo de um dos mandamentos bíblicos mais conhecidos: não matarás. Não matarás não é apenas não puxar o gatilho contra uma outra pessoa. Não matarás é também não matar a esperança, não matar a vontade de viver, os planos e os projetos dos outros. E eles estão matando o nosso povo aos poucos, pouco a pouco, humilhando, tirando-lhe as forças, tirando-lhe a dignidade humana, o prato de comida e colocando o nosso povo em desespero. Eu quero compartilhar com vocês o que eu acho que seja o plano, uma análise minha. Eu não acho que seja um plano daqui do Brasil e sim de forças externas, de um certo grupo que se arvora o dono do mundo, que nós conhecemos como Nova Ordem Mundial, que está aí com seus tentáculos tentando dominar o mundo inteiro. Eu gosto sempre de comparar o momento atual com o passado. Reparem bem, na nossa história, na história do nosso país. Toda vez que parece que o Brasil vai despontar, se desenvolver e se libertar, acontece algo e lhe quebram as pernas. Sempre o país de um futuro que nunca chega. Novamente aconteceu isso. O governo Bolsonaro tem um ótimo time de ministros e um ótimo plano também. Primeiro, por 2 anos, o presidente da Câmara senta em cima da pauta e trava o progresso do país. E aí, juntamente, vem o vírus e ajuda os inimigos da pátria a implementar o seu plano nefasto. Acontece que os olhos externos se voltam para o Brasil. Diferente do que acham os vira-latas, os olhos externos estão há muito tempo voltados para o Brasil. O nosso país é riquíssimo, possui a maior área agricultável e já é o celeiro do mundo. Possui água em abundância, um solo cheio de minérios, ouro, esmeralda, hematita, nióbio, entre outras coisas, e outras coisas que ainda nem sabemos que existem. Além de uma flora vasta para ser utilizada em medicamentos, o que eu acho que é o plano? Destruindo o pequeno empresário, vai destruindo a economia local, destruindo os pilares da nossa sociedade. Num efeito dominó, primeiro se destroem as cidades, depois o Estado e por fim a nação inteira. Dilapidando o patrimônio do brasileiro, jogando a nossa população na miséria, jogando o valor da nossa moeda e das nossas empresas lá embaixo. Só que tem gente lá fora com bastante recurso. E quando o país estiver realmente em terra arrasada e o povo desesperado, essas pessoas virão com um pacote de bondades, prometendo resgatar o Brasil em troca de me vende aquela área estratégica, aquela região, aquela empresa. E assim eles realizariam o sonho de comprar e dominar esse território riquíssimo que é o Brasil. Imaginem só se num momento desses o presidente não fosse o Bolsonaro e sim um canalha qualquer. Este aceitaria a proposta, venderia o Brasil, enganaria o povo com promessas de prosperidade. Miséria gera revolta e caos social. E foi o que antecedeu todas as revoluções. Foi assim que na Rússia
derrubaram o poder estabelecido e implementaram a ditadura do proletariado. E é exatamente o que queriam fazer em 64 e é exatamente o que estão tentando fazer novamente agora, implementar a ditadura do proletariado. Mas, veja bem, não é um plano local dos nossos políticos, e sim um plano de domínio externo. Claramente, o Foro de São Paulo está trabalhando a todo vapor. Em resumo, é isso que eu acredito que está por trás dessa política de fecha tudo da seita da Terra Parada. Desses homens sem coração que não titubearam nos planos de destruir milhões de vidas. Mas essa nação é sim a pátria do Evangelho do Cristo. Basta ver qual é o símbolo máximo que fez o nosso Brasil ser conhecido em todo o mundo: o Cristo Redentor. É a ele a quem pertence esse território, Jesus Cristo. O povo brasileiro é um povo cristão por natureza, culturalmente cristão, mas simples, bondoso e caridoso. Então, nós brasileiros precisamos entender que essa é uma guerra espiritual. Estamos vivendo os momentos relatados, sim, no Apocalipse. É o momento da separação do joio do trigo. Quem for limpo, limpe-se mais ainda e que cerre fileiras ao lado do Cristo. E quem for sujo, suje-se mais ainda e cerre fileiras ao lado do maligno. Aqueles que estão despertos devem buscar a espada templária dos nossos antepassados, para sermos, novamente, os soldados do Cristo, os templários modernos.